Paz do Senhor, querido professor, me chamo Tia Geise, estou aqui mais uma vez com vocês para juntos comentarmos a lição dos nossos amados juniores. São aquelas crianças de 9 e 10 anos que a gente tanto ama, né? Crianças bem espertas já, então a gente precisa estar trazendo uma coisinha nova aí para atrair a atenção deles. Seja muito bem-vindo, tá? Mais uma aula. Você que chegou agora, seja muito bem-vindo. Aqueles que já estão aí com a gente há um tempo, muito obrigada por continuar conosco. Vamos lá. Hoje a gente tá literalmente no meio do trimestre. No meio do trimestre, tá? Que é a lição de número 7. Como eu falei a vocês lá na primeira aula, esse trimestre, ele tem por título Verdades que Jesus ensinou. E aí, o sumário dele tá muito interessante. Por quê? A gente falou sobre oração, a gente falou sobre aquela das duas casas, a tempestade. E hoje a gente vai falar sobre uma lição muito importante, que é a lição do perdão. Tá? A gente sabe que a gente precisa perdoar, independente se a pessoa nos pediu perdão ou não. Jesus não colocou uma condição para que a gente perdoasse, tá? A gente precisa liberar o perdão, mas a gente vai chegar lá. Quando se fala muito de perdão, alguém pode até achar a gente ingênuo, né? Por estar sempre perdoando. Ah, mas fulano nem pediu desculpa, fulano nem pediu perdão e tu tá perdoando e tal. E muitas vezes a gente é tirado como bobo. A gente é visto como bobo, como ingênuo por conta disso. Mas a gente vai aprender hoje que independente se a pessoa nos pede perdão ou não, nós, no nosso coração, precisamos perdoar, tá? E aí, eu trouxe para vocês aqui uma sugestão para você iniciar a sua aula. Vai iniciar diferente. Você vai pegar um papelzinho como esse aqui, que eu coloquei aqui, resolva as multiplicações. E aí, possa ser que eles deem mas tia, a gente vai falar aula de matemática hoje e tal, e você vai dar esse papelzinho para eles resolverem. E você vai resolvendo com eles. Por exemplo, aqui, vou botar de caneta para dar para mostrar melhor. Aqui tem 10 vezes 3. Aí você vai vir, você faz o seu e ele faz o dele, tá? E você vai colocando o resultado. 50 vezes 2, tá aqui. Tá vendo, ó? 100. E aí, cada um vai fazer o seu. E aqui, na teoria aqui, né, na matemática, aqui vai dar 490. Pera aí que o 4 ficou meio feioso. Aqui, 490. Mas você vai pedir para todos eles mostrarem, porque tem que dar esse resultado aqui, né? Mas o seu, você não vai colocar o 490. Você vai pegar, deixa eu cortar mais um aqui. Tá assim, tá? No caso, assim. Esse material tá aí na descrição do link. Tá? Na descrição do vídeo para você imprimir, tá? Em PDF. Deixa eu cortar mais um aqui. E aqui no lugar de 70 vezes 7, deixa eu só completar as primeiras aqui. Tá certo, né? Tá. No lugar do 70 vezes 7, você vai ver que todas as crianças, como eles já são crianças de 9 e 10 anos, então eles já sabem multiplicar, né? Possa ser que tenha um errinho ou outro, tal, e um vai pedindo, pode um ajudar o outro, mas você não vai ajudar. No seu, você vai colocar aqui, ó. Não há limites. Essa vai ser a sua resposta para o 70 vezes 7, tá? O símbolo do infinito, que tá aqui, ó. Tá vendo? E vai colocar não há limites. E aí eles vão ficar, mas tia, como assim? E aí você vai entrar na sua aula, tá? Mostrando essa multiplicaçãozinha com a resposta não há limites. E aí você vai explicar para eles por que essa conta que era para dar 490 deu esse resultado no seu. E aí eu trouxe aqui para vocês esses números aqui, que tá aqui, 70 vezes 7. E a gente vai contar a história, né? Quando Pedro ele chega para Jesus e diz assim, Jesus, quantas vezes a gente precisa perdoar? Porque na época existia um limite, né, de perdão que os judeus na época, eles consideravam como aceitável, né? Eu vou perdoar. E aí Pedro olha assim e fala assim, Senhor, a gente precisa perdoar 7 vezes? Então na cabeça de Pedro, já era um número muito elevado daqueles que os judeus, eles aceitavam, né? E Jesus rapidamente conta uma história, uma parábola a eles, né? E que diz que um rei,
ele chamou os seus servos e um dos seus servos estava devendo a ele uma quantia em dinheiro, inclusive está aqui, até aqui na lição que eu anotei aqui para a gente não se perder, 10.000 talentos. Na época, isso era equivalente a 60 milhões de denários. Presta atenção. Ele devia 10.000 talentos, que isso na época equivalia a 60 milhões de denários. E aí o rei diz que ele vai ser vendido, ele, sua esposa, os filhos, e ele se ajoelha, implora e diz: não, meu senhor, por favor, não faça isso, eu vou lhe pagar, tenha paciência comigo. E aí o rei, ele se compadece, tem misericórdia daquele homem, daquele servo, e diz assim: olha, vai embora, tua dívida está perdoada. Quando ele está saindo, ele encontra um conservo que está devendo a ele apenas... cadê? Um denário era referente ao salário de um dia, tá? E aí ele vai e encontra esse empregado que estava devendo uma quantia muito mais baixa do que a dele, porque a dele, para o rei, era praticamente impossível que ele conseguisse quitar aquela dívida. E aí esse conservo, né, ele se ajoelha, implora, a mesma coisa que ele fez, se ajoelha, implora, e a Bíblia é bem específica, diz que ele agarrou aquele homem e pedindo para ele pagar, e o homem se ajoelha, implora, diz: por favor, tenha paciência, eu vou lhe pagar. E ele, com o coração duro, chegou e disse: não, vai preso, não tem isso aqui não. Prendeu aquele homem. E alguém viu e contou ao rei. E o rei mandou chamar ele. E o rei agora manda prender ele porque ele havia perdoado a sua dívida, o rei havia perdoado a sua dívida e ele não teve misericórdia daquele conservo que estava devendo a ele uma quantia muito abaixo do que ele devia ao rei. Então, o que é que a gente aprende aqui? É que a gente precisa perdoar para a gente ser perdoado. Até a oração do Pai Nosso, ela fala isso, né? A gente vai perdoar assim como... A gente pede para Deus nos perdoar assim como a gente perdoa os nossos, né? Então, assim, a gente precisa ter misericórdia. E o nosso memorizando de hoje está lá em Mateus, o capítulo 6, o versículo 14. Gente, como eu sempre falo, abra sua Bíblia, tá? Eu sei que às vezes fica chato, né? Eu tô falando aqui, abra sua Bíblia. Por que eu falo isso? Porque a criança, ela precisa entender que isso não é algo que você está tirando de uma revista, uma revista de quadrinhos, Você não está tirando isso de outro lugar, você está tirando da palavra de Deus. Então vai lá, eu sei que fica mais fácil na lição, que tá lá tudo certinho, mas vai lá, abre a tua Bíblia, Mateus capítulo 6 e o versículo 14, que diz assim: porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderem vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Tá aqui, ó, eu fiz aqui, vendo? E aqui você pode fazer aquela brincadeirinha, né? Aqui eu colei com fita dupla face, ó, tá vendo? Então aqui, ó, você pode ir fazendo a brincadeirinha. Deixa eles irem lendo, tá? Inclusive é referência. Deixa eles lendo. E aí você, de repente, você pega e vai tirando. E pede para eles continuarem lendo. E vai tirando. E eles têm que continuar lendo. E vai tirando. E eles lendo, e eles falando lá, eles recitando. Vai chegar um momento que não vai ter nenhuma palavra dessa aqui. E eles já vão ter memorizado. E aí eu trouxe para vocês uma dinâmica bem interessante para a gente fixar isso na cabeça das nossas crianças. A questão do perdão. Olha só aqui, ó, o visual aqui, gente. Tá vendo? O rei perdoando, ele implorando a misericórdia. Tá vendo? E o rei, ó, vai lá e perdoa a sua dívida. Aqui a gente também tem, ó, quando ele pega, ó, ele aqui, ó, não perdoou a dívida. Tá vendo? E o homem vai, ele bota o homem preso. E aqui, quando o rei, ele decide, se você não perdoou, eu também não vou perdoar. Então, bota ele lá atrás das grades, até que ele pague a sua dívida. E aí, eu trouxe uma dinâmica aqui para vocês, bem interessante, que é a seguinte. Eu peguei uma pedra, a primeira pedra que eu vi, tá? Eu peguei. E aí, eu peguei uma maior de propósito, porque a mão da criança ela é um pouquinho menor. Se você pegar um cestinho, por exemplo, na sua mão não vai fazer tanta diferença, que é um pouquinho maior, né? Nossa mão é um pouquinho maior por ser de adulto. Então, eu peguei uma pedra maior mesmo, propositalmente. E agora, você vai pegar uma folha
e vai dar alguns comandos para essa criança. Por exemplo, você vai pegar e vai dizer assim, ó, escreva seu nome. Quem for destro, você pede para segurar com a mão direita. Quem for canhoto, pede para segurar com a mão esquerda, que é a mão que mais se movimenta. E aí você vai dar alguns comandos. Vai lá e escreve teu nome. E vai ver que vai ter uma certa dificuldade para escrever o nome. Ah, vamos bater palma. Como é que eu vou bater palma com a mão aqui, né? Seguro. Deixa eu ver outra coisa aqui. Pintar, você pode pedir para ele pintar, você pode pedir para ele beber uma água com a mão direita, tá? A mão que tá a pedra. E você vai ver a dificuldade que ele vai sentir, tá? E eles mesmos vão falar isso. Ah, tia, não dá não. Ó, fica ruim aqui, ó. Como é que eu vou fazer? Eu vou me molhar aqui quando eu for beber água. Então, da mesma forma, você vai falar para ele que quando a gente não libera o perdão, que essa pedra aqui está representando o perdão. Quando a gente não libera o perdão, tudo em nossa vida se torna mais difícil. Se torna atrapalhada, as coisas não dão certo, porque a gente precisa liberar perdão. E como eu falei no início, lembra desse material aqui? Quem está com a gente aqui há um tempinho, vai lembrar desse material, que são os degraus do arrependimento. O perdão aqui, ó, o perdão aqui, não vai depender disso aqui, tá? Para você perdoar, e você precisa passar isso para a criança, para você perdoar não vai depender desses degraus aqui do arrependimento, tá? Independente disso aqui, você precisa perdoar. E é bom que você enfatize isso, que Jesus nem Pedro, em momento nenhum citou isso, disse, fulaninho tem que se arrepender para poder eu perdoar. Não é assim que funciona. Você precisa liberar o perdão para que, da mesma forma que você demonstra misericórdia, você vai receber misericórdia. Então, se você perdoa, né, você com certeza vai ser perdoado. E a maior dívida foi paga. Gente, onde é que estaríamos nós agora se Jesus não tivesse perdoado os nossos pecados? Então, passa isso para a criança. A gente foi perdoado e a gente precisa perdoar, a gente precisa passar perdão. A gente não pode fazer feito aquele servo lá que foi perdoado de uma dívida praticamente impossível de ser paga, tá? E quando chegou a vez dele perdoar, ele não perdoou e uma dívida tão baixinha. Então, passa isso para as crianças. E aqui, ó, fiz o símbolo do infinito, tá? Isso aqui, gente, tá de emborrachado. Mas é como eu sempre falo, você vai trabalhar com aquilo que você tem, tá? Trabalhe dentro da sua realidade. Isso aqui eu tinha em casa, eu fiz de emborrachado. Mas aí você pode fazer de papel guache, tá aqui, ó, cartolina guache, tá vendo? Tem a cartolina dupla face também que você pode estar utilizando e vai dar o mesmo efeito, contanto que você mostre isso aqui para a criança, que passe, essa aqui é muito mais do que números, tá? Muito mais do que números é o perdão. A gente precisa perdoar sempre, infinitas vezes, tá? Quantas vezes for preciso, porque nós pecamos todos os dias e Jesus está sempre pronto a nos perdoar. Então, da mesma forma que fomos perdoados, também precisamos perdoar. Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua aula, seus alunos, que tudo seja para a glória de Deus, que sua aula seja maravilhosa e que você consiga alcançar mais e mais alunos para estar falando da palavra de Deus para eles, tá? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta, compartilhe, comente. O comentário é muito interessante para a gente, porque a gente consegue identificar onde está errando, onde a gente pode melhorar, para que a gente possa sempre estar lhe ajudando a trazer uma aula melhor, tá? Mais rica para a glória de Deus. Deus abençoe e até semana que vem, se Deus quiser. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui.
Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81-98883-2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81-98883-2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.